Bem, então eu vou começar dando boa noite a todos, agradecendo a presença de todos aqui. É um prazer estar fazendo mais uma webinar e estou muito feliz hoje. Temos a participação especial de Mariama, Lina e Ramon, pessoas muito experientes, né, no tratamento da fístula anal e com certeza vão contribuir muito para o nosso aprendizado. Eu vou começar falando sobre eles, né? Mariama Lima, ela é titular da Sociedade Brasileira de Coloprocto, ela é do IRCAD, América Latina e França, Fellowship em VAAFT e EPSIT, pelo Centro Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva, e que foi na Geno e na Itália, né? Isso. Ramon, que será o nosso debatedor, titular da Sociedade Brasileira de Coloprocto, titular do CBC, mestre pela FMUSP e nosso futuro presidente, né, da Sociedade Brasileira de Coloprocto, um orgulho para a gente da regional. E temos a Alina Maria Góes, que é vice-presidente da regional, ela vai assumir já já, é supervisora do Serviço de Residência Médica em Coloproctologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, UFBA, mestre pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloprocto, membro do GEDIB, que é a Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colite, e coloproctologista do Aliança Stardor e Hospital da Bahia Daça. Eu acho que a gente já pode iniciar, Mariama. Muito obrigada mais uma vez. Deixa eu só organizar aqui. Então, primeiramente queria agradecer o convite, dizer que até hoje eu sinto um friozinho na barriga quando eu vou dar as aulas, mas o conforto de saber que eu estou aqui entre amigos também me acalma. Queria agradecer o tema, que é uma coisa que eu gosto muito, né, fístulas acabou se tornando uma paixão minha. É um prazer para mim estar aqui com o Ramon, que foi uma das pessoas que me despertou esse interesse, principalmente no tratamento minimamente invasivo delas. Ele foi sempre uma referência para mim quanto a isso, então é uma honra para mim estar dando essa aula, ainda mais ele como um dos debatedores, e agradecer o convite aí para a Aline e a toda a Sociedade Norte e Nordeste, que apesar de eu estar no Sudeste, me considero integrante dela, né? Então, o tema que me foi dado foram sobre fístulas complexas, qual a escolha certa, né? Como a gente faz para definir a melhor técnica. Eu até conversei com a Aline ontem, né? Mais ou menos qual era a ideia, que ela queria estar passando, porque acaba que a gente fica com um público bem amplo. E a minha ideia vai ser a gente tentar nortear o entendimento da doença para a gente estar fazendo a melhor escolha. Então, eu gosto muito de começar com essa frase do Montgomery, que ele fala, né, que em 1929 ele falou, provavelmente mais reputações cirúrgicas foram prejudicadas pelo tratamento mal sucedido de uma fístula anal do que qualquer outra cirurgia, né? Então, assim, realmente, a minha reputação tá lá embaixo, eu tô aqui hoje com vocês para a gente ver se consegue recuperar ela, entendendo o porquê muitas vezes a gente tem uma recidiva dessa doença que não necessariamente foi porque a gente operou mal, mas talvez a gente só tenha escolhido mal por ter entendido previamente ela mal. Então é muito importante a gente entender tanto a anatomia, quanto a fisiologia, quanto o tratamento que a gente vai escolher para a gente ter sucesso nesse tratamento. Então, a gente sabe que a fístula no retal, né, ela é o terror da maioria dos cirurgiões, inclusive dos maiores do mundo. E para tratar as fístulas complexas, a gente sempre tende a fazer o uso de técnicas poupadoras de esfíncter, uma vez que elas têm um maior risco de incontinência no futuro. Mas quando a gente avalia essas técnicas poupadoras de esfíncter, a gente vê na literatura que elas têm uma alta taxa de recidiva com uma baixa taxa de sucesso. E por que que isso acontece?
Para a gente entender isso daí, a gente precisa entender a fisiopatogenia. E para mim não existe forma melhor de estar entendendo do que vendo esse artigo do Parkes, que foi quando ele descreveu a doença em 1961. E ele fez a dissecção de vários cadáveres que tinham abscessos residuais. E ele descreveu o canal anal fazendo esse desenho que foi feito à mão por ele mesmo. E ele mostra que no nosso canal anal a gente tem um ligamento mucoso que liga a glândula anal, que está na linha pectínea, ao espaço interesfincteriano. E a partir daí, quando a gente tem a infecção da glândula anal, a bactéria que vive dentro do nosso intestino consegue translocar para esse espaço. A partir daí, ela forma um abscesso, uma vez que esse espaço é um espaço fechado, e para drenagem, ela pode drenar de inúmeras formas. E a forma como ela vai drenar vai ser a forma como a gente vai classificar essa fístula, se ela é interesfincteriana, transesfincteriana, supraesfincteriana e etc. Então, Garg foi muito feliz quando ele descreveu esse artigo para a gente fazer um melhor entendimento da doença fistuosa, para entender como tratá-la de forma correta. E ele fala que, apesar da gente estar desenvolvendo inúmeros tipos de técnicas minimamente invasivas para tentar estar poupando esse esfíncter, a gente está esquecendo de três princípios básicos da cicatrização. Né? Todo tecido que é infectado, ele precisa respeitar três princípios básicos para conseguir cicatrizar de forma correta. E ele classifica esses três princípios como Instack, Draped e Hoptic. Então, destrinchando esses princípios, o Instack é basicamente ele mostrar que o espaço interesfincteriano, ele é como se fosse um abscesso fechado, ele é uma cavidade fechada. E quando a gente volta no artigo de Parkes de 61, ele fala que a fístula anorretal, ela nasce no espaço profundo que existe atrás do esfíncter anal interno. Então, ele se origina desse abscesso que está originado nesse espaço profundo. E para a gente ir nesse diagrama do artigo do Garg, ele é muito feliz mostrando que realmente no espaço interesfincteriano, entre o esfíncter interno e externo, a gente não tem como fazer uma drenagem efetiva. Por isso que acaba se transpondo, né, fazendo essa transposição da musculatura para conseguir fazer uma drenagem. E enquanto a gente não abrir e desbridar de forma satisfatória esse espaço, a gente vai ficar tendo recidiva, porque senão a gente não mata o cerne, aonde que começou essa infecção. Seguindo para o segundo conceito básico, que ele chama de draped, é basicamente o back to basics, né, que eu falo. Todo o abscesso do nosso corpo, a gente precisa ter quatro princípios, que é fazer uma drenagem adequada, fazer um desbridamento cirúrgico efetivo no mesmo tempo dessa drenagem, manter isso em drenagem contínua para cicatrização por segunda intenção. Então, Garg, lá em 61, também já descrevia isso no artigo dele, onde ele mostrava que para você conseguir fazer uma drenagem, para você conseguir fazer a drenagem efetiva, você tem que abrir esse espaço interesfincteriano e mais do que isso, ele manda ser retirado o segmento do músculo interno que está correspondente àquele esfíncter interno e esse abscesso profundo que ele chama, que está nesse espaço interesfincteriano. Por quê? Se a gente não excisar, a gente ainda assim pode manter algo que vai perpetuar essa fístula, uma vez que ele retirou essa musculatura e ele levou para microscopia e ele percebeu que no músculo interno correspondente à área do abscesso no espaço interesfincteriano, a gente tem cistos abscedados que podem perpetuar a doença mesmo depois de você ter feito um desbridamento somente do trajeto. E, por último, o terceiro princípio básico que ele fala é que o retorno, né, do back to basics, a biologia básica do tratamento e cicatrização dos tecidos, onde ele fala que todo o processo de cicatrização ele tem três fases principais, que é inflamação, proliferação e maturação. Então, quando a gente vem com o processo a gente tem um trauma, a gente vem no processo de cicatrização, que passa também junto um processo de regeneração daquele tecido, mas se a gente tem uma nova coleção de pus, se a gente tem uma nova infecção desse tecido, nesse processo, o nosso organismo ele entra como se fosse numa resposta de pânico, porque esse tecido de cicatrização ele é um tecido neovascularizado. A bactéria entra e infecta esse tecido, ela consegue rapidamente chegar na corrente sanguínea e causar uma sepse. Então, ele sai do processo de cicatrização e vai para um processo de fibrose, que o importante é ele criar uma barreira para proteger esse tecido.
E quando ele forma uma parede fibrótica, ele impede a cicatrização e faz a recidiva dessa doença. Por isso que se num processo de cicatrização da sua cirurgia da fístula, você percebe que teve algum grau de contaminação ou infecção, você deve intervir de forma precoce para evitar que você perca a sua cirurgia. Uma vez que a fibrose, ela atrapalha a funcionalidade dos tecidos. E ele até faz uma comparação interessante com fibrose pulmonar e cirrose hepática, onde no intuito de proteger um órgão que está sendo danificado, o organismo vai ali fazer uma fibrose para impedir a progressão daquela doença, mas na verdade a gente acaba tirando a função daquele órgão e piorando os quadros infecciosos que podem estar adjacentes ali. E a mesma coisa acontece quando a gente tem um abscesso do espaço interesfincteriano que atrapalha o funcionamento da musculatura esfincteriana em menor escala, mas é com uma analogia similar. Então, voltando à nossa pergunta inicial da aula, por que que então essas técnicas poupadoras de esfíncter têm uma alta taxa de recidiva com baixa taxa de sucesso? Porque a maioria delas não respeita esses três princípios básicos da cicatrização de todo o tecido contaminado. E para dar um exemplo simples de como é muito verdade isso, se a gente pega a fistulotomia, que é a técnica que tem a maior taxa de sucesso, né, de até 98%, e a gente prestar atenção, ela é a única que respeita os três princípios básicos. A gente abre o espaço interesfincteriano, a gente drena de forma efetiva e deixa drenando de forma contínua, e o HOPT, né, que é permanecer esse processo de cicatrização com uma lavagem contínua sem fazer um novo depósito de pus ou fibrose, porque o trajeto está aberto. Então, eu respeito os três princípios e eu tenho uma taxa de sucesso de cicatrização de até 98%. Outro exemplo para mostrar que isso é muito verdade é, por exemplo, o lift, que a gente tem uma taxa de sucesso entre 60% e 68%. Por quê? Ele não ele faz o insta, que a gente abre o espaço intersfecteriano e faz um desbridamento e uma drenagem, mas a gente não respeita o draped. Por quê? Porque depois eu fecho esse espaço, eu não deixo ele drenando de forma contínua. E aí acaba que a taxa de sucesso dele não é tão boa como a da fistulotomia. Então, para a gente conseguir ter uma melhor taxa de sucesso usando técnicas poupadoras de esfíncter, a gente precisa algumas vezes entender qual é a fístula que a gente tem, para a gente entender a técnica que a gente vai usar e, quem sabe, associar ela a alguma outra técnica, para aí sim a gente conseguir cobrir os três princípios básicos da fisiologia da cicatrização e conseguir ter uma boa taxa de sucesso na cicatrização da nossa fístula no retal. E aí, para eu entender qual a técnica que eu tenho que escolher, eu não tenho como fazer isso sem classificar e entender e conhecer a minha fístula. Então, eu gosto muito também, né, desse estudo do Garg, onde ele faz uma análise retrospectiva das principais formas de classificação que são usadas no mundo todo, e ele faz uma pergunta, né? Que as duas principais classificações que a gente usa é tanto a classificação de Parks quanto a classificação de St. James. E aí ele fala, para essas classificações, onde eles classificam as fístulas em simples e complexas, onde ele fala que a fistulotomia deve ser feita nas simples e uma técnica poupadora de esfíncter para as complexas, quando que a fistulotomia foi realmente efetiva ou não foi efetiva usando essa classificação? E quando a gente pega a classificação de Parks e St. James, que elas basicamente são classificações mais anatômicas, né? Porque na época que o Parks desenvolveu essa classificação, ele não tinha nenhum tipo de exame de imagem, nem ultrassom, nem ressonância. Ele, através dos achados cirúrgicos que ele tinha, ele classificava essa fístula de forma mais anatômica, e depois a classificação de St. James, que já veio em 2000, né, no advento da ressonância, ela conseguiu predizer realmente esses trajetos antes do procedimento cirúrgico. Apesar disso, ela continua classificando as fístulas em simples e complexas a partir da anatomia explicitada por Parks. Então, ela não, nenhuma dessas duas classificações consegue predizer a chance de incontinência e a gravidade de complicações pós-operatórias, não dando nenhuma pista realmente de qual o risco que uma fistulotomia ou a necessidade de uma técnica poupadora de esfíncter pode trazer para a classificação que eles trazem. E aí, quando ele faz a pergunta para as fístulas
na classificação de Parkes, as fístulas que são consideradas simples, que foram submetidas à fistulotomia, a gente vê que a gente tem um falso negativo em até 7% delas. Ou seja, quando você classificar anatomicamente pela classificação de Parkes e diz que ela é uma fístula tipo 1 e 2, que é uma tipo, na verdade uma tipo 1, que é uma fístula simples, e você submete ela a uma fistulotomia, eles viram que devido ao bolo só de você só avaliar de forma anatômica, a fistulotomia em até 7% desses pacientes pode gerar um grau de incontinência importante, uma vez que apesar delas serem classificadas como simples, elas não são pela quantidade de músculo que pode ter ali, que essa classificação não abrange. E já o contrário foi verdadeiro também. Fístulas que foram consideradas complexas e foram submetidas a tipos de tratamentos cirúrgicos mais complexos também, né, poupadores de esfíncter, na verdade, 35% delas eram fístulas simples e poderiam ter sido muito melhor tratadas com uma fistulotomia simples. E o mesmo a gente vê na classificação de St. James. Quando a gente vê se as fístulas que por eles são consideradas simples foram submetidas a fistulotomia, nela é até pior do que na classificação de Parkes. A gente vê que 18% das fístulas consideradas simples, na verdade, eram complexas e foram submetidas a fistulotomia com risco de incontinência, assim como 30% das que eram consideradas complexas, na verdade, eram fístulas simples e foram super tratadas. Então, pensando que essas duas classificações, a gente precisa mais do que uma classificação clínico-anatômica, a gente precisa entender retrospectivamente o que a gente vai precisar a partir da funcionalidade do canal anal e do trajeto dessa fístula. Então, ele propôs que, baseado tanto na ressonância magnética quanto nos achados intraoperatórios, eles fizeram uma nova classificação. Como que eles fizeram essa nova classificação? Então, eles viram as fístulas, eles entravam achando que elas eram complexas, fizeram um novo estadiamento cirúrgico, entendendo como que elas eram na real, e aí, a partir dos achados, eles fizeram essa avaliação de forma retrospectiva, né? Então, juntando a ressonância prévia mais o achado intraoperatório, eles entenderam que, na verdade, fístulas que antes podem ter sido consideradas complexas somente pelo trajeto, eu preciso não só ver o trajeto, eu preciso ver a quantidade de musculatura para eu entender a gravidade que uma lesão esfincteriana pode trazer na função global desse funcionamento no futuro após uma cirurgia. E aí eles conseguiram não só classificar elas em simples e complexas, como também predizer qual é a melhor tática cirúrgica para evitar o risco de incontinência no futuro. Considerando então que as fístulas simples podem ser tratadas com fistulotomia e as complexas a gente sempre deve tratar com técnicas poupadoras de esfíncter. Aí ele faz essa nova classificação, dividindo ela em 5 graus, onde basicamente as fístulas que são baixas, fístulas que pegam menos de um terço do esfíncter anal externo, elas são consideradas fístulas simples. E as fístulas complexas são aquelas que são as fístulas altas, que envolvem mais de um terço do esfíncter anal externo. Essas são consideradas complexas. E quando ele pegou e redistribuiu essas fístulas e perguntou: a fistulotomia é segura para fazer nesse quadro de fístulas simples? Ele viu que ele teve uma taxa de sucesso de 99%. E quando ele perguntou se a fistulotomia era segura para as fístulas que ele considerou complexas, avaliando retrospectivamente, ele teve uma taxa de 0%. Então, sendo mais fidedigno do que as demais, mais fidedigno e mais seguro que as demais classificações. E aí, ele determinou que, sendo então simples e não tendo risco de incontinência no futuro, as fístulas grau 1 e 2 podem ser tratadas com mais segurança com fistulotomia, desculpa, e as complexas sempre devem ser tratadas com uma técnica poupadora de esfíncter, porque elas têm um alto risco de incontinência no futuro. Então, destrinchando um pouquinho melhor essas fístulas que ele considera complexas, a gente vai para o grau 3A, onde corresponde às fístulas que envolvem mais de um terço do esfíncter externo e estão ou não associadas à doença de Crohn
ou uma lesão esfincteriana prévia, radiação e fístulas anteriores em mulheres, uma vez que as fístulas anteriores em mulheres, elas, devido ao assoalho pélvico da mulher ser um assoalho mais frágil devido à conformação para a gravidez, elas entram nesse grupo de risco complexos. Então, eles determinam que para essas pacientes a gente deve adotar qualquer uma dessas técnicas poupadoras de esfíncter, como lift, Filak, fistulotomia com reconstrução primária, TROPS, avanço de retalho, VAFT ou até mesmo o OTSC, que é aquele clip over que pega tecido total para poder fazer o fechamento. Quando a gente vai para as fístulas 4, onde a gente divide elas em 4, A, B e C, são as fístulas que também pegam mais de um terço do esfíncter, mas que elas estão associadas a algum abscesso, mais de um trajeto, ou então o formato em ferradura. Essas fístulas podem ser tratadas com as mesmas técnicas anteriores, mas com uma ressalva. Quando a gente tem abscesso associado, que é o tipo A gente não deve estar adotando as técnicas tanto de Filak quanto de fistulotomia com reconstrução primária, quanto de avanço mucoso. Por quê? Porque quando a gente tem abscesso associado, a gente tem uma menor taxa de sucesso para esses tipos de técnicas, uma vez que o abscesso pode ele quebra o último elo dos três princípios básicos que o Garg fala. Então, por ele não, pela infecção impedir a cicatrização de uma forma completa, nem o fila, nem a reconstrução primária, nem o avanço mucoso são recomendados para estar fazendo nesse tipo de fístula. E aí, indo para o grau 5, que é o pior grau, né? Porque está associado às fístulas supraelevadoras e às extraesfincterianas, ele fala que todas essas técnicas poupadoras de esfíncter devem ser adotadas e, de preferência, associadas, porque, como a gente tem mais acometimento de musculatura e mais risco de incontinência, a gente deve, ao máximo, proteger essa musculatura. E uma coisa que eu acho importante é que nos graus 4 e 5 ele mostra que você vendo que é uma fístula dessa gravidade, você deve sempre, de preferência, estar referenciando a alguém que seja um expert no tratamento, uma vez que o risco de incontinência futura nesses pacientes é muito maior do que nas do grau 3. E coisas que são importantes para a gente ter como observação e atenção relacionadas a cada tipo de técnica, né? Alguns que eu falo, alguns adendos. Então, lift. Lift é uma ótima técnica, é uma técnica de fácil curva de aprendizado, muito difundida, né, no mundo todo e muito barata, porque você basicamente precisa de material reesterilizável e entendimento da técnica para estar aplicando ela. Porém, para trajetos muito altos, a gente tem uma dificuldade técnica de acesso e de laçar esse trajeto para tratar de forma correta. Então, quando a gente tem fístulas que têm trajetos muito altos, o ideal é que a gente opte por técnicas que a gente faça uma fase diagnóstica com fistulotomia, com fistuloscopia prévia, podendo ser tanto VAFT, aqui no Brasil a gente tem a opção do Fistuloflex e também a técnica de TROPS, onde na técnica de TROPS a gente acessa o espaço interesfincteriano de forma transanal. Então isso facilita o acesso de uma forma mais fácil do que transperineal. Quando a gente fala do FILAC, né, eu acho que é muito importante a gente lembrar alguns pontos, uma vez que agora o laser, né, tá em uma febre, tá na moda, todo mundo quer fazer, o paciente já chega no consultório pedindo, mas é muito importante a gente lembrar que, principalmente esse ano, no Consenso de Delphi, que foi com os maiores experts no assunto, eles levantaram pontos muito importantes contra cuidados e contraindicações do uso do laser. O primeiro deles, que eu repito 1 milhão de vezes se for necessário. Todas as vezes que a gente tiver abscesso ou inflamação crônica ou aguda associada, a gente deve evitar o uso do Filac e mais do que isso. Quando você tem fístula reto-vaginal, é contraindicação para Filac. Por quê? O laser de diodo, que é o usado no tratamento desse tipo de técnica, a gente usa ele numa frequência 1470. E ele tem afinidade por água, ou seja, mais afinidade por musculatura. Quando você usa ele em tecidos que têm pouca musculatura, trajetos pequenos
E mais do que isso, muita gordura, a gente vai fazer um efeito reverso. A gente não faz o efeito de colabamento e faz um efeito de contração e dilatação. Então, fístulas retovaginais são contraindicações para o uso do laser, da técnica Filac. Outra coisa que é importante que ele põe como uma exceção. Quando você tem pacientes que têm fístulas simples, mas que têm um alto risco de incontinência se tratados com fistulotomia, por exemplo, mulheres idosas que já têm uma fragilidade do assoalho pélvico, ou até mesmo um outro paciente que ele já tem um grau de incontinência e tem uma fístula simples. Para esses pacientes em especial, a gente pode estar usando a técnica de Filac, uma vez que, mesmo sendo uma fístula simples, a gente pode ter uma piora do quadro de incontinência e fraqueza do assoalho pélvico dele. Então, a gente pode estar adotando uma técnica poupadora de esfíncter e o Filac entra muito bem nesse cenário, uma vez que, na maioria das vezes, as interesfincterianas baixas, elas são basicamente o trajeto da musculatura entre os dois músculos. Então, você fazendo um bom desbridamento cirúrgico e mantendo o orifício externo bem drenado, a gente consegue ter uma boa taxa de sucesso com fila, que nesses casos, preservando melhor a continência desses pacientes já mais frágeis. Outra coisa que é importante, em vigência de secreção purulenta, o fila que você deve fazer uma drenagem, passar um ceton e só adotar essa técnica posteriormente, de 2 a 3 meses depois que foi sanado todo o processo. E se você tem fístulas que têm diâmetros grandes, principalmente maiores que 0,7, você deve fazer um downstaging dessas fístulas, cetonando com até 6 meses de ceton, dependendo do diâmetro que for, se for muito grande, né? Principalmente maiores que 1 centímetro, eles orientam que você faça pelo menos 6 meses de ceton para deixar esse trajeto fistuloso mais suitable, mais adequado para esse tipo de técnica. Posteriormente, você tem uma melhor taxa de sucesso. E se vocês acharam que eu não ia falar de terapia regenerativa, eu não consigo não falar de terapia regenerativa. É uma paixão da minha vida, mas eu vou ser bem sutil quando eu vou falar dela hoje. A terapia regenerativa é uma excelente opção, não só na fístula, mas também em outras doenças, mas isso é um capítulo à parte, como a gente falou no início. Mas um marco e uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente quanto à terapia regenerativa. Ela não é uma técnica isolada. Não adianta você ter uma fístula, você não entender o que ela é, você não classificá-la de forma correta, você não operar esta fístula e simplesmente aplicar a célula-tronco. Ela não vai ter ação. As células-tronco, elas são uma terapia adjuvante. Ela vai ser uma complementação à sua técnica de escolha. Então, você pode entender a sua fístula, adotar uma ou duas técnicas associadas e você vai associar mais a terapia regenerativa para ajudar a orientar, a sinalizar e melhorar essa cicatrização de uma forma mais regenerativa. Então, eu vou terminando aqui a minha apresentação com essa imagem do Shibuya Crossing. Eu estava no Japão no início do ano e é um maior cruzamento, né, de vias que a gente tem no mundo. E no Japão tudo é muito organizado e tudo funciona muito bem, as pessoas respeitam, né, todos os sinais, etc. Mas a analogia que eu queria fazer para vocês é que as fístulas complexas, elas são um encontro de inúmeros trajetos. E que a gente classificar de forma correta é a gente ter essas vias cruzadas com os semáforos que organizam elas funcionando de forma correta. Então, se a gente está classificando correta e a gente entende corretamente e a gente entende que o sinal vermelho está aceso, a gente tem que pensar em recalcular aquela rota para fazer uma técnica poupadora de esfíncter e não dar um prejuízo para o nosso paciente. Assim como se a gente classificou e entendeu a nossa fístula e viu que ela é uma fístula simples, o nosso sinal verde ele está aberto e a gente pode cruzar livremente essa via, abrindo e fazendo o tratamento que é de escolha, que é a fistulotomia com segurança, sem trazer nenhum prejuízo para ele no futuro de incontinência. Então, termino convidando todos que estão aqui nessa sessão a vir ao Congresso, né? A ir ao Congresso Norte-Nordeste, que vai acontecer em Recife esse ano, nos dias 16 e 18 de abril, onde eu vou ter o prazer de estar dividindo com inúmeros colegas e referências aí do nosso país, assuntos super pertinentes e atuais da nossa especialidade.
Venho fazer um convite também para vocês para o Congresso Paulista de Barretos, que vai acontecer no dia 16, de 14 a 16 de maio, lá em Barretos, onde o Luiz é o nosso novo presidente da Paulista e vai estar fazendo um congresso super legal, com direito a rodeio no final. E para quem tem interesse em cursos relacionados a esses assuntos, tanto de fístulas quanto de demais doenças proctológicas, eu venho convidar vocês para o curso do IRCAD de cirurgias minimamente avançadas para cirurgias orificiais, que a gente vai fazer em maio desse ano, dos dias 11 e 12 de maio, aqui no Rio de Janeiro. A gente tem tanto teórico prático quanto só o teórico. E também a gente tem um curso similar na França, onde o professor Meneiro coordena. E esse ano vai ser em março, eu não tenho certeza na data, mas o programa já está disponível também no site do IRCAD da França, onde a gente vai ter lá inúmeros proctors e faculties que são referência nas publicações mundiais. É isso, muito obrigada. Mariama, parabéns pela sua aula, foi incrível. Tenho certeza que todos estão vislumbrados com tudo que você explicou, uma nova forma de ver as fístulas anais, né? E de como planejar de forma correta cada tecnologia que dispomos, né? Para essas fístulas anais complexas. Uhum. Parabéns, muito bom. Agora eu vou convidar os nossos debatedores, a Lina e o Ramon, para fazerem as perguntas e as considerações. Primeiras damas, né? Começa, Ramon? Claro, sempre. Boa noite a todo mundo. Mariama, eu adorei sua aula, assim, sabe? Maravilhosa, você está muito de parabéns, assim. Eu acho que você conseguiu, num tempo curto, assim, falar muitas das nossas angústias no tratamento de fístula anorretal, né? Então, eu gostaria, assim, principalmente de ouvir sua experiência em relação a alguns pontos que você frisou na sua aula. Um dos pontos é que realmente, para a gente que está tratando a fístula, além de entender a relação do trajeto fistuloso com o aparelho esfincteriano, a anatomia da fístula, é muito importante a gente saber quanto de esfíncter está comprometido. E a experiência que eu tenho, eu acho que é a da maioria das pessoas aqui, é que muitas vezes a gente tem descrições lindíssimas de ressonância, riquíssimas, mas que não tem esse detalhe, né? Não tem essa informação. Quando a gente tem acesso a ultrassom, e aí a gente consegue mais, de uma maneira mais objetiva, essa informação da quantidade de esfíncter que está cometido pelo trajeto fistuloso. Mas na ressonância, eu tenho tentado muito, no Congresso Brasileiro de Goiânia, a gente teve um dos cursos pré-congressos, foi muito interessante, que foi basicamente o estudo radiológico das fístulas, e eu tive a oportunidade de estar lá. E o que me parece é que o radiologista muitas vezes não entende a importância dessa informação. Então, ele traz informações do tamanho da fístula, do comprimento da fístula, quando para a gente é muito mais importante saber o quanto de esfíncter está acometido. Então, eu queria que você, assim, como é que você trata isso? Porque eu aqui, eu estou no Hospital das Clínicas da Universidade Federal e eu tenho tentado me reunir com colegas para a gente fazer um protocolo juntos, uma descrição do exame voltado para a gente, que é quem vai tratar a fístula, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Nina, eu acho que é super pertinente isso que você está falando. E aquele artigo que eu botei do Garg, onde ele propõe essa nova classificação, ele é muito claro quando ele fala que a classificação de St. James, apesar de assim, o problema da classificação de Parks é que ele não tinha uma imagem. Então, ele fazia o diagnóstico no intraoperatório.
E só o tato do cirurgião não é ele mostra que não é o suficiente, porque ele não consegue identificar, às vezes, trajetos em fundo cego, trajetos muito finos, que podem ser a causa de uma recidiva da doença após o tratamento cirúrgico. E aí, mesmo com o advento da classificação de St. James, o problema foi que ele continuou com os mesmos conceitos do Parks, mas só dando diagnóstico radiológico associado ao que ele já tinha de comparação. Mas mais do que isso, o radiologista continuou sem se comunicar com o cirurgião. Então, o radiologista não entende o que o cirurgião precisa e o cirurgião não fala para o radiologista o que precisa. Então, mais do que você ter um laudo lindo descrevendo mil coisas, cirurgião, ele completa com um pensamento muito importante. A doença fistulosa anal, ela é multidisciplinar. Eu preciso de um radiologista junto comigo. Eu preciso do médico que faz ultrassom junto comigo. Precisa haver discussão. Assim como a gente tem tumor boarding para discutir os casos oncológicos com oncologista, com radiologista, com radioterapeuta, etc., a gente precisa, para a gente ter um bom tratamento da doença fistulosa complexa, uma boa discussão com o radiologista. Então, eu tinha também esse problema aqui, mas eu tive a sorte de conseguir ter essa abertura com os radiologistas aqui do hospital e eu levei o artigo do Garg para eles. Porque no artigo do Garg, ele diz como ele fez isso junto com os radiologistas e avaliando retrospectivamente as fístulas que eles tinham diagnóstico antes, operaram e como foi a taxa de sucesso para entender como montar essa nova classificação. Eu acho o Garg muito didático nos artigos dele, eu gosto muito por isso. E aí ele mostrando essa interação, o artigo dele, ele descreve exatamente como o radiologista deve ver, porque ele põe o desenho e ele põe a imagem. Ele põe o desenho, ele põe a imagem. Então, a partir daí, o radiologista passa a entender que ele te dando todas aquelas informações e te dando a classificação dele, a partir do momento que ele já te classifica pela nova classificação, você já tem as indicações das técnicas que você tem que fazer. Porque eles já avaliaram que para aquele tipo de classificação, a melhor técnica é essa, que é aquela tabelona que eu mostrei no final. Então, a nova classificação dele é incrível porque ela não só te classifica de uma forma mais clara quanto a quanto você tem de musculatura cometida e risco de incontinência, mas também ela já te prediz qual é a melhor técnica cirúrgica que você deve adotar. Então, eu acho que uma das melhores formas é converse com seu radiologista ou com seu ultrassonografista que faz. Tem que ligar para ele, tem que falar: Oi, tudo bom? Tô te mandando um paciente, uma fístula complexa. Eu trabalho também no serviço público aqui, a gente está fazendo alguns trabalhos relacionados à fístula e a gente já até combinou no nosso serviço. Como a gente manda para fora, a gente não tem radiologia no nosso, não tem ressonância no nosso hospital, então a gente manda para um serviço que faz parceria. E aí a gente detalha, como é num lugar que a gente não consegue discutir, a gente detalha. Avaliação de fístula complexa, necessito de quanto de musculatura está cometida, tamanho do trajeto, diâmetro do trajeto, se há trajetos acessórios, se há abscessa para poder fazer um melhor planejamento cirúrgico posterior. E assim, as primeiras não estavam vindo, mas agora já está vindo, já estão vindo laudos muito melhores, né? A gente até no último ambulatório olhou, olha. Ele até botou que tem um trajeto, mas já entendeu que operou e já está cicatrizado, não é. Então, assim, porque às vezes até é difícil para um radiologista ele só receber ressonância de pelve com foco em canal anal, avaliação de fístula anal. O quê? Ele trabalha também, né, com muitas variáveis. Então, doença fístula complexa é multidisciplinar. E o radiologista ou o proctologista que vai fazer o exame para você é fundamental essa troca e essa conversa. Eu queria fazer mais uma pergunta. Assim, você tem um fluxograma, tipo assim, quando é que você opta por lift, quando você opta por avanço mucoso, ou quando você acha melhor fazer um VAFT ou um FILAC, e o que é que você, assim, eu faço célula-tronco também, é até o meu protocolo de doutorado, e a gente faz associado
ou avanço mucoso ou fechamento do orifício interno com sutura. Eu queria saber, você associa a terapia mesenquimal com o quê? Eu associo com qualquer técnica. Assim, eu associo terapia regenerativa com tudo. Eu associo para fístula complexa, até quando eu tenho uma fístula simples. Se é uma fístula simples que veio assim de um downstaging e aí virou uma fístula simples, que agora eu vou fazer uma fistulotomia, eu colho um pouquinho e aplico lá para ter uma melhor cicatrização. Eu associo em tudo, porque a ideia da terapia regenerativa é a gente orquestrar melhor essa cicatrização. Aquela resposta de pânico que porque assim, a gente está trabalhando num tecido que tem trauma constante, contaminado e mais isquêmico por conta de irrigação terminal. Então, a terapia regenerativa, ela vai orquestrar principalmente as respostas de pânico por trauma e por contaminação. Então, ela vai evitar a fibrose e coordenar a regeneração. Então, para fissura, para fistulotomia, para fistulectomia, para incontinência, para tudo, eu acho que vale, porque no final a terapia regenerativa, principalmente no assoalho pélvico, eu acho que ela não trata só aquela ferida, só aquela doença. Ela faz uma modulação do assoalho pélvico como um todo. Por isso que para incontinência a gente tem tido ótimas respostas também, mesmo quando a gente não tem lesão esfincteriana, né? Então a gente percebe que a gente tem um melhoramento do assoalho pélvico e da função, não só em termos de cicatrização. Então, assim, terapia regenerativa eu associo sempre. Assim, eu não tenho, eu sou meio sem critério para isso. Agora, quanto às técnicas, eu sou uma apaixonada pelo Vaft. O Ramon começou me fisgou e eu fui cada vez fazendo mais, me apaixonando mais. E, e o que depois que eu fui para a Itália, eu comecei a ter um conceito diferente. Eu comecei a entender que o Vaft ele não é só um tratamento, ele é um diagnóstico. Ele tem duas fases, né? A fistuloscopia tem duas fases, a fase diagnóstica e a fase de tratamento. Então, para todas as fístulas complexas, eu faço VAFT, para eu ter certeza da ressonância que eu tive antes pré-operatória, para eu encontrar aqueles trajetos que ele falou que tem, para eu identificar o orifício interno de forma correta. E não necessariamente, às vezes, eu vou terminar o tratamento pela fase de tratamento do VAFT, mas eu sempre faço a fase diagnóstica. Então, como eu tenho um aparelho, eu sempre faço, se cabe, né, o VAFT, eu sempre faço fistuloscopia, né? E nas fistulas complexas, geralmente todas cabem fazer uma fistuloscopia. E aí, a partir da minha fistuloscopia, que é a minha fase diagnóstica, que eu comparo com meu diagnóstico pré-operatório, se eu vejo que eu tenho muita musculatura acometida e eu tenho um trajeto fino, menor do que 0,7, eu associo o FILAC, principalmente em trajetos em fundo cego. Porque eu acho que ele tem, quando você tem principalmente aquelas supraesfincterianas, que elas vão pelo espaço interesfincteriano e terminam em fundo cego alto, eu acho que é uma das melhores indicações dela. A fístula extraesfincteriana, na verdade, eu acho que foi mais um diagnóstico errado do Parks, porque ele não tinha nenhum tipo de exame de imagem na época que ele descreveu, e as fístulas que eram mais altas e complexas, ele descrevia como extraesfincterianas, só que elas, na verdade, não nascem da glândula. Então, eu acho que ou ela é fruto de um trauma, assim, um palito, alguma coisa que furou lá em cima e acabou drenando para fora, o que é difícil, geralmente isso fica lá ali no espaço pré-sacral, ele não vai tanto para fora, ou ele busca o espaço interesfincteriano, e aí ela acaba se classificando como uma supraesfincteriana alta. Então, na verdade, eu acredito que as esfincterianas eram diagnósticos errados, mas para supraesfincterianas altas, eu acho que é uma das melhores indicações, porque é dessas que tem fundo cego. E transesfincterianas altas também, onde a gente tem muita musculatura cometida, eu gosto bastante também de estar fazendo FILAC, porque ele vai fazer esse efeito de colabamento muito bom onde você tem musculatura. E o consenso de Delphi desse ano, ele é muito, muito claro quando ele fala na área de musculatura, ele tem boa ação e você deve sempre desbridar o trajeto distal, onde você tem musculatura, que é onde o laser não vai fazer tanta ação e vai piorar
a sua área de drenagem. Então, você sempre deve estar aumentando a sua área de drenagem, melhorando, tirando toda essa parte distal que tem, que tem gordura, para você ter um bom sucesso no seu tratamento do Filac. E apesar deles dizerem para você fechar com um ponto simples, a depender da fístula, se ela tem outros trajetos, tipo assim, eu tenho uma fístula complexa com múltiplos trajetos, onde eu tratei o orifício, o trajeto em fundo cego com Filac, e o outro que é externo com Filac, desbridei o externo. Quando eu tenho mais de um trajeto, independente da técnica que eu tô fazendo, eu faço o desbridamento, eu faço um TROPS, né? Eu faço o desbridamento do orifício interno junto com a musculatura interna. E, na verdade, essa técnica já está descrita, eu só esqueci exatamente o nome que ela faz a cicatrização em forma de píris também, mas ela fecha o músculo externo. Ela tira o interno correspondente ao músculo interno correspondente ao orifício interno, mas ela não deixa tudo aberto como no TROPS, porque no TROPS ele determina que você faça esse desbridamento, você faça uma marsupialização da mucosa e da muscular até a musculatura externa, para a gente não ter essa retração, e que todo o resto do trajeto você deixe aberto e fique lavando até fechar o interno. É, eu já fiz alguns casos de TROPS, mas o meu grande problema para o TROPS foi porque meus pacientes ficaram com muito soiling depois. Realmente, cicatrizou a fístula, mas eles ficam com soiling. Então, eu prefiro essa técnica onde eu desbrido o interno até o espaço interesfincteriano, mas eu fecho na altura do externo. Eu faço o assoalho, eu mantenho o pires, mas fazendo um assoalho com o externo. E desbrido depois o trajeto externo, deixando ele com uma boa cicatrização. Então, assim, que é muito difícil você criar um fluxograma, porque a fístula complexa, ela é muito particular. Não existe um trajeto, dois trajetos, existem múltiplos trajetos, existe ferradura. Quando tem ferradura, eu gosto, às vezes, dependendo da profundidade, se é mais superficial, eu gosto de fazer a técnica de perfé, onde você abre vários pontos de cicatrização para ter um melhor drapage, e a gente ter uma melhor cicatrização dessa fístula. Quando eu tenho uma ferradura, mas a outra ponta da ferradura é mais profunda, aí eu prefiro fazer um TROPS. É muito. É muito difícil te dizer que eu tenho fluxograma. Eu realmente individualizo muito de acordo com cada fístula. Mas, principalmente, quando eu tenho múltiplos trajetos, eu sempre faço desbridamento do orifício interno. Eu só não faço quando eu tenho uma fístula de trajeto único, alto, fina, onde eu usei o Filac, e aí eu dou um ponto simples só. E retalho mucoso, eu só faço se eu tenho um orifício interno muito grande. Se eu não tenho um orifício interno muito grande, maior que 0,5, eu sempre fecho com ponto simples. Eu não faço retalho mucoso. Eu não gosto muito dessa técnica. Eu acho que a mucosa ela é um tecido que ele não tem elasticidade. E aí a gente puxar esse retalho mucoso, eu acho que por mais que ele venha frouxo, no final, quando você pensa na fisiologia do canal anal que vai dilatar, contrair e etc., você sempre vai ter uma tensão ali que pode atrapalhar essa cicatrização. Então, eu particularmente não gosto muito de retalho mucoso por isso. Obrigada. Ramon? Mari, parabéns pela revisão aí, foi excelente. Acho que deu um apanhado geral para entender um pouquinho o que é a fístula. Hoje, assim, a fístula acaba que todo mundo mete a mão, desde o cirurgião geral, desde o emergencista, quando drena o abscesso. E aí, quando complica, é que ele manda procurar o especialista, porque já foi muito manipulada. Acho que, assim, não existe um tratamento para fístula, existe os tratamentos para fístula. E aí você tem que realmente ter o seu arsenal, o seu armamento. Eu acho que a escolha, eu sempre falo pro meu paciente, eu escolho a cirurgia dele no ato cirúrgico, tá? Eu tenho o VAFT, está ali à disposição, eu tenho as células troncas tá ali à disposição. São coisas assim, teoricamente, para a gente que tem um equipamento, acaba não tendo um custo, mas a pessoa que não tem o VAFT, ele pode usar um fistuloscópio flexível, que ele pode alugar, ele pode conseguir o fistuloscópio flexível, é fácil. A imagem é até melhor do que do VAFT quando você usa o fistuloscópio flexível, mas tem um custo realmente. Ou, se você não tem nada disso, geralmente no hospital, se é um hospital de referência, um hospital grande, ele tem um ureteroscópio infantil que funciona exatamente igual a um VAFT. Então, assim, dizer que eu A não parte faço VAFT. diagnóstica, né? Ele funciona muito bem. Exatamente. Dizer que eu não faço VAFT porque eu não tenho equipamento, acho que isso é meio que caiu por terra essa desculpa,
porque você não precisa ter realmente exatamente o aparelho do VAFT. Então, assim, acho que a escolha cirúrgica muitas vezes é no ato cirúrgico. Então, eu vou estudar o VAFT, eu acho que para todos os pacientes com as fístulas complexas, não fístula simples, não vou nem falar de fístula simples, porque é a fistulotomia e acabou, resolve e é maravilhoso, tá? Não tem dano esfinteriano grande, nada, então acho que é o específico. Mas as fístulas complexas, eu acho que sim, que tem que ter o diagnóstico com o fistuloscópio, avaliação da fístula, você consegue estudar melhor, avaliar isso aí. Eu posso aí associar disso aí um lift, eu posso associar o fechamento do orifício interno, eu posso usar, se precisar, o laser, e aí é importante esse estudo prévio. Acho que a grande vantagem do ultrassom é porque quem faz o exame é um proctologista, não é um radiologista que faz o exame, então o ultrassom é uma coisa que é fantástica. A gente tem a grande vantagem, eu tenho Joana que trabalha comigo, então assim, o ultrassom é portátil, ele vai para o centro cirúrgico, eu posso, estou em dúvida se caso aqui sobre o aparelho eu faço na sala cirúrgica, eu consigo estudar. Então isso para a gente ajuda bastante, é o nosso guia cirúrgico. Em relação aos exames de ressonância, realmente é precário ainda, e isso, a gente que trata muito câncer coloretal passou por essa fase, então a gente pegava vários laudos de ressonância, neoplasia em reto a 4 centímetros da borda anal e acabou, não tinha mais nenhum detalhe. Hoje, os laudos de ressonância para câncer de reto, ele tem que estar todo detalhado, especificado, e acaba que os médicos que fazem isso são referência. Cabe a nós médicos discutir com o nosso radiologista e ensinar ele ensinar como laudar, o que é que eu quero no laudo. Então, se eu quero o tamanho do esfíncter, o diâmetro, a altura da lesão, esse detalhe cabe a nós criar essa cultura e aqueles médicos que dedicarem a isso vai ser referência. Eu gosto muito hoje de fazer reconstrução da ressonância. Então, quando eu pego o laudo da ressonância e encaminho para uma equipe em Fortaleza, eles fazem a reconstrução dessa fístula e mostra para a gente todo o desenho. Então, eles conseguem imaginar a visão melhor de como está a fístula da fístula. Então, é uma das formas que eu gosto de fazer nas fístulas complexas. Então, assim, acho que o cirurgião coloretal que quer cuidar de fístulas e fístulas complexas, ele tem que ter o arsenal à disposição dele. Eu não posso só fazer fistulotomia, eu não posso só fazer esterectomia. Ele tem que ter todo esse arsenal à disposição dele. E acho que a escolha do tratamento, você tem uma prévia no tratamento, pré-operatório, mas a decisão cirúrgica, eu falo que sempre é no ato cirúrgico que vai fazer. E em relação ao avanço mucoso, é bom, mas é difícil. Eu acho que, na verdade, o grande problema do avanço mucoso é difícil fazer um bom avanço mucoso. E, por acaso, se você pega aquela paciente idosa que tem aquela prolapso mucoso, é fantástico para fazer um avanço mucoso. Mas se você pega um homem, um sexo masculino, aquele ânus intruso, esqueça, você nunca vai conseguir fazer um prolapso, um avanço mucoso que você vai ficar satisfeito. Você vai começar a tracionar, vai rasgar o tecido. Então, acho que você tem que adaptar para cada caso uma cirurgia. Não é para cada fístula uma cirurgia. Para cada paciente, para cada caso, escolher qual é a melhor técnica para o seu paciente. É uma coisa que, assim, eu tenho viajado bastante para a gente estar fazendo algumas pessoas complexas, né? Fui em Recife com o pessoal, eu fui no Sul, no Espírito Santo, enfim. E uma coisa que eu falo muito não adianta. Fístula complexa, ela é complexa porque, sim, né, já teve mais de uma vez, já recidivou, etc. Então, a gente sempre vai ter um grau de fibrose também ali no espaço intersfincteriano que se você não tirar essa fibrose, não vai cicatrizar. Fibrose não cicatriza. E é só que as pessoas falam assim, nossa, mas a gente tá tirando muito, tá ficando um buraco, Mário. Eu falo, tá, mas assim, se ficar essa fibrose aqui, não vai cicatrizar. Não adianta não ficar um buraco e ficar um tecido que vai abrir, que não vai cicatrizar. Enquanto não tirar essa fibrose, a gente não vai conseguir cicatrizar. Então precisa fazer esse desbridamento, não só ali do orifício interno, não estou falando para tirar uma lanha de músculo interno, né? Se a gente tira ali o músculo interno correspondente, mas principalmente no espaço interesfincteriano, se você não desbrida aquela fibrose que está ali embaixo, não vai cicatrizar, vai recidivar, porque aquela fibrose não deixa cicatrizar. A fibrose a gente tem que pensar que é sempre uma barreira, é um muro, né? É um muro onde Aí então a trabalho muito. gente. Se eu fosse Mariana. A Débora tá com saudade de você, Marcos. Débora tá com saudade de mim, aí tá com. Oi, amiga, pode falar. Acho que ela nem tá vendo.
Mas assim, enquanto tem a fibrose não deixa cicatrizar, ela funciona como um muro, como uma barreira. Então tem que tirar. Eu não falo que é para você ser corajoso de lesar a musculatura, mas você tem que ser corajoso de entender a doença, entender a sua fístula e tirar o que precisa para a gente conseguir cicatrizar de forma correta. E eu acho que você foi muito feliz em falar assim, se você quer ser um cirurgião que vai tratar fístulas complexas, você precisa entender todas as técnicas, né? Não é você dizer, não, só laser é bom, só VAFT é bom, só TROPS é bom, só lift é bom, só... Todas as técnicas, como eu falei, todas as poupadoras de esfíncter, elas pecam em alguma coisa. Então você precisa entender o que você tem, você precisa saber fazer todas elas, você precisa ter todos os armamentos para quando chegar no intraoperatório você ter certeza do que você tem, você aplicar a melhor técnica para aquele caso, né? Não sei se tem alguma pergunta de Você pode quem abrir está para a plateia, se assistindo. alguém quiser perguntar, tirar uma dúvida, acho que é importante, né? A gente tem uma plateia grande hoje aqui. Eu vou dar uma olhada no chat. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, abrir o microfone agora. Aqui vários elogios no chat, Mariama, muito bom, parabéns, muito didático, espetacular, aula incrível. Alguém Pessoal, quer boa intervir? noite. Oi, Ei, Cícero. isso! Coisa boa, rapaz, nosso time aí. Parabéns inicialmente à Aline, nossa presidente, por mais um webinar de sucesso. Eu cheguei a ver hoje aqui 50 colegas online, então é muito bacana esse tipo de compartilhamento. Professor Ramon, professor Euler estava aí também, Mariama, que coisa boa, Mariama, viu? Você está viajando o Brasil todo, ó, já veio Recife, Maranhão com Débora, tá faltando vir aqui no Sertão, viu? Você Quem não me sabe para a chamou? gente começar as regenerativas por aqui. Tô mais que pronta. Tô doida pra andar aí no seu jet ski, no seu barco, seus negócios. Oi. Meu pai tá doido pra ir na sua casa, que você chamou ele da outra vez. Ah, tô devendo a Paga essa ele, viu? dívida, Tá em viu, aberto Cícero? aí. Gente, eu acho que tá em aberto aí, tá correndo juro, viu, Mariana? Mas aqui você é sempre bem-vinda, assim como todos os colegas. É sempre uma felicidade. A gente percebe aqui uma dificuldade muito grande de acesso às tecnologias. Então, assim, para alguns pacientes de convênios ou particulares, eu ainda consigo laser, consegui alugar o VAFT algumas vezes, mas isso que Ramon falou é muito bacana, de você ter ali o VAFT do seu lado, o laser do seu lado, e ao longo do caso você ir desbravando isso e perceber, conhecer a técnica, ver o que que você pode fazer. Eu acho uma estratégia bem interessante, mas para alguns colegas aí da plateia, que assim como eu, estão num local que tem um pouco mais de dificuldade, eu acho que isso ainda é um pouco difícil. A gente briga por uma tecnologia, brigar por duas na mesma cirurgia, às vezes é uma batalha à parte. As regenerativas, Mariana, eu sou, assim, de ver vocês falarem, eu sou um fã, é bacana saber que isso aí vem para agregar qualquer uma das técnicas, e é mais uma coisa para complementar. E, mais uma vez, mas parabenizar aí a todos. Mariama, pelo curso lá do IRCAD, só voltado para benignos, assim, o que você está fazendo com isso, a capacidade de levar para vários colegas experiências diferentes é muito bacana. E só parabenizar mesmo, pontuar isso aí e seguir com os aprendizados. Obrigada, Cícero. Assim, uma coisa que eu acho interessante, assim, importante a gente frisar eu entendo que não é em todo lugar que a gente consegue ter acesso às tecnologias. Brigar por uma, principalmente duas, é quase impossível. A gente tem essa barreira do plano de saúde, do custo para o paciente, que também isso é uma realidade, acho que para todo mundo, né? Mas mais do que isso. Então, seria a gente entender o referenciamento, a gente vê que a gente não vai ser capaz de ter, às vezes, algum instrumento que é fundamental. Porque, assim, de verdade, eu acho que para fístulas complexas e recidivadas, a fistuloscopia é algo imprescindível, assim. Tem que ter para a gente ter certeza do que a gente precisa para dar um diagnóstico, um tratamento correto, tá? Já tiveram inúmeras vezes que eu peguei ressonâncias muito boas que descreviam coisas excelentes, só que a fístula também é uma doença de um comportamento muito singular. E muitas vezes, se você fez a ressonância 15 dias antes, pode ter acontecido alguma coisa nesse meio tempo que na hora da cirurgia ela vai estar diferente da sua ressonância, ela vai estar diferente do ultrassom que você fez. Então, por isso que eu acho que a fistuloscopia na fístula complexa é extremamente importante, assim, praticamente imprescindível.
E aí isso a gente consegue justificar junto ao plano para conseguir o aluguel da máquina. Eu tive um paciente que ele acabou judicializando e conseguiu. Então são coisas que é interessante a gente estar sabendo, que é uma forma da gente estar conseguindo. Fistuloscopia não é algo que você viu e no outro dia você faz, você precisa de treinamento. Então, se você não tem treinamento, não se aventure em fazer, porque você vai fazer uma fistuloscopia errada. E isso é a principal causa da gente ter trabalhos que têm taxas de sucesso ruim, taxas de cura ruim, porque foram fistuloscopias em centros que não foram especializados, com médicos que não tiveram treinamento, eles não acham o orifício interno, não fazem o tratamento de forma correta e falam que a técnica não presta. Não é uma técnica impossível, mas é uma técnica que demanda de treinamento. Então, se você quer fazer, tem que ter treinamento. Senão, você queima a técnica e você prejudica o seu paciente. E referenciar. A partir do momento que você percebeu que uma fístula mais difícil não é a sua prática clínica, assim como se chega um câncer bizarro, eu não vou colocar, eu vou mandar para o Melanie, porque eu sei que ele vai ser a pessoa mais habilitada para estar fazendo. Fístulas mais simples, fístulas onde você tem um arsenal que você consegue resolver, você está apto, identificou, você pode fazer. Mas viu que é algo mais complexo, que você não está tendo a forma de tratar de forma correta, você não consegue ou não tem também a expertise, acho que referenciar é muito importante também para a gente não prejudicar o resultado desse paciente. Aline, tudo bem? É Euler. Posso fazer uma pergunta aí para Mariama? Claro, Claro. Euler. Seja Olá, bem-vindo. tudo bem? Vamos Tudo. lá. Mariama, aqueles casos de fístula em paciente do sexo feminino que são anteriores, tá? Mesmo que não sejam fístulas que peguem muito esfíncter, tá? Nem sejam tão complexas assim, mas a gente sabe que a região anterior da mulher ela é mais frágil e uma chance maior de incontinência, tá? Qual é a sua técnica, qual é a sua preferência, tá? E principalmente no caso de recidiva, né? Como, por exemplo, uma paciente que eu fiz a técnica de lift, fechei o orifício interno, ela não recidivou totalmente, mas teve uma recidiva. E a gente fica, assim, bem com preocupação em cortar a musculatura ali anterior. Uhum. Vamos lá. Na verdade, fístulas anteriores em mulheres, eu sempre gosto de ter uma boa anamnese, né? Se ela, principalmente, ela já teve dois, três partos vaginais, a gente sabe que a gente tem um assoalho ali que é mais frágil e esse risco de incontinência é muito maior nela. Então, eu sempre faço uma avaliação, principalmente do corpo perineal dessa paciente, eu sempre peço a avaliação. Eu fui para Salvador aprender ultrassom com a Joana. Eu não tenho capacidade de fazer ultrassom para exame externo. Eu aprendi a fazer ultrassom 2D, também o 3D eu não sei fazer, mas para me ajudar também no intraoperatório. Então é uma coisa que eu peguei, como diz a Joana, a carroça dela, que era o 2D dela, e trouxe e me ajuda muito na avaliação intraoperatória, porque muitas vezes essas mulheres que têm muita fraqueza, quando a gente avalia, ela é uma paciente que já teve múltiplos partos, a gente tem geralmente a gente tem alguma lesão despercebida do assoalho pélvico junto, né? Tem um estudo da San Marcos que eles falam isso, que a maioria das mulheres que tiveram parto normal, elas têm lesão por como se fala? Estresse, ou por Por opção estiramento. por estiramento, e em até 60% dos casos, que quando elas jovens passam despercebidas, mas a partir da menopausa já começam a dar sintomas. Então, a gente consegue perceber que a maioria dessas mulheres, elas que têm fístulas anteriores e essa é uma fraqueza, elas podem ter, a maioria delas tem alguma lesão esfinteriana associada, e eu tento fazer reconstrução, tá? Sempre que eu identifico alguma lesão, eu faço a reconstrução ali, perineal. Eu deixei de fazer lift há um bom tempo, porque eu passei a fazer o lift transanal. Eu acesso o espaço interesfinteriano sempre transanal. Eu entro e disseco o orifício interno até o espaço interesfinteriano, desbrido aquilo tudo, e aí ou eu fecho o músculo externo com um ponto simples, ou eu marsupializo a mucosa e o esfíncter interno da parte que eu retirei. E eu percebi que dessa forma eu tive uma taxa de melhora, né, de cicatrização muito maior
porque eu acredito que eu trato de forma melhor o espaço interesfincteriano. Essa questão de poder ter o abscesso ali no músculo interno correspondente. Então, depois que eu comecei a fazer, na verdade, o desbridamento proximal do lift, né, a fistulectomia da parte proximal do trajeto, eu tive uma taxa de resposta muito melhor, porque eu entendi que eu estou tratando de uma forma melhor a causa da doença. Então, esse é um ponto que eu sempre que eu mudei antes. Eu não faço mais lift para fístula retovaginal, eu sempre faço desbridamento do orifício interno até o espaço interesfincteriano. E se eu vejo que a mulher tem uma fraqueza importante do assoalho pélvico e identifico alguma lesão, eu sempre reconstruo. Se tem um corpo perineal muito fininho, eu sempre tento fazer algum retalho ali para melhorar esse corpo perineal. E eu sempre faço célula-tronco para fístula retovaginal. Sempre. Fístula retovaginal é tipo, por mais que venha como primeira vez para operar para mim, eu sempre faço terapia regenerativa. Porque a gente sabe que as células-tronco mesenquimais provenientes da gordura, que é o que a gente usa na nossa prática clínica aqui no Brasil, por termos também de legalidade, que é o que a gente pode estar usando, elas vêm, a linhagem mesenquimal faz não só uma substituição tecidual, como ela faz uma melhora dos tecidos já pré-existentes ali. Então, a gente tem uma melhora global do assoalho como um todo. Então, para mim, é mandatório fístula retovaginal fazer. Desculpa, anterior em mulher. Tá Anterior, porque não é retovaginal, é anterior. não, Sai no períneo. tanto Ah, reto vaginal quanto anterior em mulher, eu sempre faço célula-tronco, sempre. Mesmo que seja a primeira vez, a primeira cirurgia, eu sempre faço célula-tronco. ótimo. Muito bem, obrigado. Nada. Mariama, você mesmo que coleta a sua gordura e você usa algum dispositivo comercial ou você... Vamos lá. Eu gosto muito da técnica do one-step, né? Por quê? A técnica do one-step, a diferença da coleta da lipoaspiração comum para o one-step é basicamente a passagem do laser antes da lipoaspiração. E qual é a intenção da passagem do laser? A gente usa um laser 1210, que é um laser que tem afinidade pela gordura, diferente do laser que a gente usa para fazer fila. Que, então, assim, se você quer usar fila que one-step, você precisa pedir duas fibras, duas máquinas, são máquinas diferentes, né? Então, quando você faz a passagem do laser, ele faz uma vibração do tecido e ele separa aquela gordura e principalmente mantém a integridade da matriz extracelular, que é onde a gente tem muitos fatores de cicatrização e neovascularização. Então, quando você coleta a gordura depois da passagem desse laser, você tem uma gordura melhor e uma melhor preservação da celularidade. E isso já é comprovado no estudo do professor Patrício, que foi quem desenvolveu a técnica. Ele fez essa comprovação microscópica e por experimentos in vitro, né? Então, se eu tenho disponível, se eu peço material e eu tenho ele disponível, eu faço a coleta com o One Step. Mas se eu não tenho, eu faço a coleta com lipoaspiração comum e preparo por emulsificação e nanotransferidor. Quando você tem o material do Unstep, eles acabam trazendo também a centrífuga. E aí eu faço o preparo por centrífuga. Então, qual é a diferença, na verdade, de um e outro? Quando eu falo de célula-tronco, né, eu posso coletar ela aqui no Brasil para a gente usar no mesmo tempo cirúrgico. Ou eu coleto lipoaspiração comum, ou eu coleto fazendo o uso do laser antes. E tanto essa gordura quanto essa gordura eu posso preparar ela por emulsificação ou por centrifugação. A diferença é a viabilidade celular devido à forma que eu coletei a gordura, não a forma que eu preparei a gordura. Não sei se deu para entender isso que eu estou falando, né? Então, assim, eu posso fazer uma lipoaspiração comum e fazer emulsificação ou fazer centrifugação, ou eu posso fazer com one-step e fazer emulsificação ou centrifugação. A empresa que detém a técnica, ela, quando você pede o laser, ela acaba trazendo a centrífuga e eles preparam para você por centrifugação. Mas eu poderia muito bem também fazer por emulsificação. Então, a diferença, na verdade, é só de qualidade de células que foi estudada de forma in vitro e em laboratório. Se a gente for falar em termos clínicos, não existe estudo clínico que compare as duas técnicas, mostrando que a gordura coletada de um é mais eficaz que o outro na resposta clínica.
mas em estudo de laboratório a gente sabe que é uma gordura, é uma célula-tronco melhor por conta de não ter tido a força de cisalhamento e a gente tem um melhor aproveitamento celular quando coletado com laser. Então, eu mesma coleto, como a gente coleta pouco, né? A gente coleta de 120 no máximo, 180, mais que isso não é o suficiente, não é necessário. Então, eu não dependo do cirurgião plástico para fazer isso, não. Ele até atrapalha, porque ele Você demora faz a muito. caixa? Geralmente você coleta ali da... Ou você... Depende da posição que eu botei meu paciente. Toda vez que eu vou operar fístula, eu coloco o orifício interno para baixo. Então, se o orifício interno é posterior, eu coloco em litotomia e aí eu coleto do culote, posterior de coxa, interno de coxa ou do abdômen. Se a fístula tem orifício anterior, eu opero em prona e aí eu coleto aqui eu só falo cartucheira, eu Do esqueci. dorso, do Do dorso. dorso. Dorsal. É, ou do flanco, ou também do culote, ou algum local assim. Depende, como eu coleto pouco, dependendo da posição que eu botei para poder operar, eu coleto o sítio de gordura. Eu acho que eu nunca tive que mudar a posição para coletar, né? Eu sempre falo que eu fui muito feliz, porque eu tenho uma amiga cirurgiã plástica, que quando eu comecei a me enveredar nesse mundo, eu falei para ela, amiga, eu não consigo ter paciência de agenda, ter paciência de esperar o cirurgião plástico e ajustar a minha agenda com a dele. Então você precisa me ensinar a fazer isso. E ela veio, a gente fez mais de 10 casos, onde cada caso falou, você vai aprender agora a coletar daqui, agora daqui, agora daqui. Então, às vezes, eu coleto do monte de pubis, do monte ali do pubis, né? Que é um monte de Vênus. Às vezes eu coleto do supra, em cima ali do sacro. Onde tem gordura, eu coleto, assim. É bem tranquilo. Depois que você vai pegando a prática, eu acho assim, os primeiros casos, vale você ter um proctor ou um amigo plástico que também vai te ajudar, como a minha amiga me ajudou. Mas depois você vê, assim, eu sempre falo isso também, gente, o ortopedista tá coletando, a gente tem que coletar. Então, não tem desculpa. Se o ortopedista tá conseguindo coletar, eles coletam e fazem para joelho muito. Eu falei, se ele tá fazendo isso, a gente tem que fazer, né? Porque nem médico ele é e ele tá fazendo. A gente é cirurgião, pô. A gente passou na cadeira de cirurgia plástica, a gente tem que coletar. E para quem tem medo de coletar e deformar o paciente, tem estudos já que mostram que quando você tira até 180 ml de gordura de uma mesma região, você passa o ultrassom e não tem diferença, não faz cavidade. Então, não tenham medo, não vai deformar o paciente, é uma quantidade muito pequena. Então, é bem tranquilo da gente estar dominando essa parte. E começa coletando de áreas mais seguras e depois você vê que você entendendo a forma como se deve coletar, você consegue coletar de qualquer lugar. Gente, Oi, boa gente. noite. Pode falar, Não, querida, fica à vontade. pode falar, Débora. Não, eu só queria dar aqui que na hora vocês me chamaram, eu não estava nem entendendo que era eu, porque eu estava falando com meu marido e apertei aqui no botão, e aí ele estava falando com o marido que estava viajando o Brasil inteiro, aí eu estava falando para ele, se eu fosse Mariama e tu casasse comigo, não aguentava, não. Mas todas essas viagens, Mari, sem dúvida, estão trazendo uma grande contribuição, né? Porque mais do que o tanto que tu tem te dedicado, que eu sei bem como é que é para esse tipo de estudo, do tratamento de fístula, eu acho que essa troca de tanta experiência, visitando tantos lugares, conversando com tantos colegas, eu acho que isso só tem enriquecido. E a maior prova disso daí é a qualidade dessa tua aula, amiga. Então, parabéns. Tamo Obrigada. junto. E tem amigo tem tudo, né, gente? Ô, coisa boa. Pode falar, Thaís. Gente, boa noite. Mariana, primeiro, parabéns aí pela aula. Você foi super, super coesa, super clara, muito bacana, muito legal. Nunca tinha escutado você falar. Muito legal, parabéns. Parabéns aí por Obrigada. todo o seu conhecimento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, eu concordo muito com o Dr. Ramon quando ele fala que para você operar fístulas complexas, você tem que ter um arsenal no intraoperatório. Eu concordo muito, estou tentando trazer esse arsenal para minha vida. Tem as nossas dificuldades do dia a dia, de técnicas, enfim, tudo isso que a gente já falou. O que eu queria entender mais ou menos de você é o seu passo a passo para fazer uma fístula complexa. É sempre fazer a fistuloscopia antes? Você sempre usa o fistuloscópio?
seja ele flexível, seja o VAF, seja um ureteroscópio infantil, você sempre usa o diagnóstico. Eu sempre faço a fase diagnóstica, É. porque é o que eu falo, assim, se você está num lugar onde você consegue mandar sempre para o mesmo radiologista, maravilhoso, mas ainda assim, o seu radiologista é humano, assim, por mais que o exame não seja examinador dependente, o laudo vem dele, né? Então, pode ter alguma falha, pode ter algum trajeto, e foi o que eu disse também. A doença, a fístula, ela é muito dinâmica e muito única. Então, assim, às vezes o paciente fez o exame na semana anterior, que é o que eu sempre, eu falo para os meus pacientes, eu quero que você faça na semana anterior e a gente vai operar na semana, eu já tenho a cirurgia marcada, ele vai fazer na semana anterior a ressonância. Algumas vezes ele faz um abscesso crônico, ele abre um abscesso num trajeto em fundo cego que não tinha antes, porque ele tem uma doença Sim. ativa. Então, se eu pego e tô indo só ali no trajeto e não vi aquilo ali, vai recidivar. E eu não vou entender por quê. Entendeu? Então, eu acho que para fístula complexa, a fistuloscopia é fundamental, porque é uma doença Primeiro dinâmica. passo aí. Assim como pode ter um trajeto acessório, eu já peguei fístula complexa que quando eu botei na sala, tava tudo cicatrizado. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Mas assim, tudo cicatrizado, que eu olhei e falei assim, cara, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. E eu realmente não faço nada. Tá cicatrizado, tá fechado, não tem nada. Eu não fico forçando porque eu vou fazer um falso trajeto. Eu não faço nada, eu só coleto célula-tronco e aplico ali na região para eu ter um melhoramento daquilo ali. É a única coisa que eu faço. A minha instrumentadora, ela até brinca e fala assim, já que tá cicatrizado, a gente vai fazer alguma coisa para não dizer que a gente não fez nada, né? Eu falei, é mais ou menos isso. E aí você Mas eu coloca a sei, célula. aí eu pego e coloco a célula-tronco para ela orquestrar melhor ainda aquela área de cicatrização. Porque assim, eu tinha visto uma fístula, tinha um orifício externo. Quando eu deitei o paciente, tá tudo fechado, entendeu? E aí eu vou ali, eu E aí, tento por ver. exemplo, Aham. tem algumas fístulas complexas, isso já aconteceu comigo também. Por mais que você veja o paciente 1, 2 semanas antes da cirurgia, às vezes acontece isso de ou o orifício interno tá fechado ou o próprio orifício externo tá fechado. E às vezes você fala com tanta facilidade que você vai lá, encontra o orifício interno, e você, pelo que você tá passando, a maioria das vezes você começa a sua cirurgia pelo orifício interno. Vamos por Não, assim. eu sempre termino a minha cirurgia pelo orifício interno. Eu termino. Isso, Eu mas termino. você sempre fecha ele, você sempre fecha o orifício interno. Você sempre encontra o orifício interno. Isso, porque eu sempre faço Através fistuloscopia. da fistuloscopia? Porque assim, Pronto, é mesmo isso que que eu queria você, chegar. na verdade, o que que acontece? Quando você faz a fistuloscopia e você não entra dentro do canal anal, o Ramon acho que é uma pessoa que pode também confirmar, porque ele faz muita fistuloscopia. Mesmo que você não chegue no canal anal, no artigo em que o professor Meneiro descreve como fazer uma fistuloscopia, ele fala: mesmo que você não entre no canal anal, por transiluminação, você sabe que ali é a provável área. Ou seja, a mucosa pode estar fechada, mas o abscesso no espaço interesfincteriano está ativo. Ali. E por isso que tem o orifício externo que continua drenando. Então, ali é a provável área do seu orifício interno, que na verdade é a provável área do seu abscesso interesfincteriano, que você deve abrir e tratar. Ele fala, ele é muito categórico nisso. E ele fala que uma das grandes vantagens da fistuloscopia é essa, que você pode não chegar dentro do canal anal, mas por transiluminação você vai ver a área correspondente. Você deve marcar, você trata o seu trajeto distal e depois você vai lá e você trata o seu orifício interno naquela área, porque o espaço interesfincteriano dali está doente. Por isso que você chegou até ali através do orifício externo. Então, Tá. você É muito pode ter difícil você orifício chegar no interno. orifício. É muito difícil Oi? você entrar no orifício interno e acessar o canal anal. É muito difícil, porque muitas vezes o orifício interno é muito pequeno. Mas é que quando ele ilumina aquele caminho, eu sei qual é a cripta que está doente. Porque E assim, aí se, sim, eu se vou fez, se debridar fez aquela cripta. se fez transiluminação é porque você está no espaço interesfinteriano. Se não Pronto. transiluminou, é que você não está lá. Você está atrás do músculo externo, entendeu? Aí não vai transiluminar.
Se você olhou no canal anal e teve transiluminação, você está no espaço interesfinteriano. Então, ali é onde você tem um abscesso que você tem que desbridar aquilo ali. Senão, você vai recidivar. Pronto. Isso. Última coisa sobre fistuloscopia. Você prefere usar a flexível ou a rígida? Eu tenho a rígida. Eu gosto Porque a muito da rígida, ela rígida. é chatinha de você. Às vezes eu fico com medo até de fazer o falso trajeto, sabe? Então, o que é importante? Treinamento. Quando você É. tem o treinamento da fistuloscopia, você entende qual é o trajeto que você tem que ir. Então, quando você entra, inclusive isso aí para flexível, tá? Porque mesmo que você esteja com a flexível, Sim. você precisa saber qual é o caminho que você tem que ir. Então, eu tenho que entrar, eu tenho que ver a área nacarada, eu tenho que ver o que eles chamam, né, dos angels hairs, que são as fímbrias do tecido de granulação que tá ali. Esse é o meu caminho de luz. É esse o caminho que eu tenho que procurar. E se eu tô andando e quando você entra com a fistuloscopia, fistuloscopia é paciência. Você coloca ele no orifício externo e você Sim. deixa a solução abrir. Abriu, você progride. Abriu, você progride. É. Chegou uma área que não abriu de forma satisfatória, você força um pouquinho. Forçou um pouquinho, viu gordura atrás, ali é um falso trajeto. Então você volta e tenta procurar o trajeto correto. O fistuloscópio flexível, ele é excelente porque principalmente quando você tem uma fístula mais curvilínea ou que faz algum trajeto mais melindroso, você consegue fazer a curva de uma forma melhor. Porém, se você tem um tecido mais fibrótico, ele não Ele é passa. muito fino. E ele é muito fino, né? Ele é muito Na delicado. verdade, a Biosat já lançou agora. Eles vão lançar agora em janeiro, eu acho. Eles trouxeram agora para o curso do IRCAD para apresentar, mas eles fizeram um fistuloscópio que é do tamanho do VAFT, exatamente do tamanho do VAFT. Sete Ah, frentes, com 5 frentes de canal de trabalho, passa laser, passa bug bee, passa a pinça fórceps. Então, tornou ele muito mais útil do que era o outro, porque o outro que era muito fino, ele era igual um spyglass. Você conseguia fazer é, muito bem a fase diagnóstica, mas eu já usei ele algumas vezes. Eu fazia a fase diagnóstica e, aí, tipo assim, amarrava um fio na ponta para puxar. E aí eu é, ia tratando aquele trajeto assim, puxava um fio, aí depois eu puxava é, uma gaze, aí depois eu puxava não sei o é. quê, e depois Sim, passava de sim, novo para ver se estava tudo sim. certo, se tinha, entendeu? E para identificar o orifício interno era muito importante. Ele é muito Legal. importante, porque te ajuda a identificar muito bem, mas ele não consegue tratar de uma forma correta quando você precisa, e por ele também ser muito fino, ele não passa em áreas de fibrose importantes. O professor Mineiro que desenvolveu essa técnica, quando ele desenvolveu, ele tentou fazer um flexível, porque quando ele inventou, né, esse rolê, né, ele estava ele começou com cisto piramidal, porque ele começou a estudar e entender que não existia cisto, né? Era uma doença piramidal, era só uma grande área de fibrose, então não precisava fazer aquelas panelas de ressecção. Ele só precisava desbridar o tecido e ele fazendo isso de forma por visualização direta ia ser mais fácil. E aí ele pegou o ureteroscópio neonatal, que era o menor que tinha no hospital dele, e começou a fazer. E entendendo e começou a funcionar, e ele entendendo isso, falou, cara, vou fazer isso para fístula também. E começou a fazer nas fístulas. Então, quando ele começou com o uretero neonatal. E aí, quando ele levou para Stores a ideia, eles tentaram fazer com o uretero reno flexível, que já existia. Só que Então, eles viram que todas as vezes que tentava passar na área de fibrose, o aparelho quebrava, e é super caro. Então ficou um aparelho, e a gente trabalha, se a indicação é para fístula complexa, a gente tem muita área de fibrose, então vai ter exato. áreas ali que eu não vou conseguir passar e vai quebrar. Então ia ficar um aparelho disfuncional. Então o que que ele fez? Ele fez um semi-rígido. Qual a diferença de uma ótica de vídeo para a ótica do VAFT? A ótica de vídeo ela é inteiriça. A câmera ela é inteiriça, a luz ela é inteiriça, por isso ela é completamente rígida, ela não faz nenhum movimento. Se você pega o Vaft, ele tem alguma maleabilidade que é para fazer essas pequenas curvas Uhum. e você ter dureza, né, do aparelho para passar também dessas áreas de fibrose de uma forma mais eficiente. Então a câmera dele, a câmera, eles são só na ponta, por isso que você consegue ter uma flexibilidade um Maleabilidade. pouco. Entendeu? Lógico, se você forçar muito, quebra. Mas ele, se você entender o caminho que você tem que ir, que é um caminho já traçado de fibrose, ele escorrega e ele faz a curvinha de forma certa. O problema é que quando você não tem o treinamento de identificar o trajeto, você força ele contra uma parede de fibrose. E aí você
vai fazer um falso trajeto, e aí você não vai sair do lugar. E aí é por isso que o pessoal fala, mas é muito duro, é muito ruim. Mas quando você entende o caminho que você tem que escorregar, ele vai muito bem, assim, eu não tenho dificuldades com ele. Só quando eu tenho Tá, uma curva muito curva, que eu tenho acentuado. alguma dificuldade, mas aí eu abro um orifício externo no ponto que eu não consigo continuar, entro por esse orifício externo e termino Ah, o meu sim, trajeto, tá. né? Porque eu abrir um orifício externo não é o problema. O problema é eu criar um novo orifício interno, que é o que vai alimentar. Quando eu abro um outro orifício externo, é até bom, porque eu ajudo nessa drenagem, que é o princípio da técnica de Perfet. Então, tanto é que ele fala que quando você tem uma ferradura baixa, o ideal é que você faça pontos de drenagem ao longo com mais ou menos 1 centímetro de distância, porque você vai conseguir ter uma drenagem efetiva e não tendo o Hoptic, né, que a gente vai manter uma Aham, drenagem constante, a gente consegue ter uma melhor cicatrização dessa fístula. Por isso que a gente muito tem que legal. entender, a gente sempre, não é só, vou escolher essa técnica, eu tenho que entender a doença, entender o que eu preciso para escolher a melhor Exatamente. técnica e às vezes associar, entendeu? A maioria das vezes vai associar, né? Exatamente. E a terapia regenerativa, você não usa ela isolada, então, né? Você usa Não, sempre nunca, ela nunca. complementar a alguma coisa. Pronto. É isso. A única vez que eu uso ela isolada é isso, tá tudo cicatrizado, eu falo, eu não posso, né, sair de mão Perfeito, abanando, não tem mais nada vamos para fazer fazer, alguma mas mesmo assim coisa. você fez um VAFT Eu, antes, né? não, na verdade, assim, se eu ponho o paciente na sala e tá tudo fechado, Ah, tá, entendi. aí eu faço ela de forma isolada, mas para um melhoramento do tecido local, entendeu? Porque Entendi. ela faz uma remodelação da fibrose. Já tem estudos que mostram que ela ajuda na remodelação de tecidos de fibrose. Então, eu faço ela para um melhoramento do tecido local, mas não como Tá, tratamento da fístula. É porque eu tá, cheguei para operar e a fístula fechou, não tem mais tá. nada. Eu não vou Ok. forçar. Aí eu faço ela só para o melhoramento do tecido e eu manter essa resposta de cicatrização. É, pronto, isso já aconteceu comigo e eu acabei indo cutucar e abrindo Aí um você novo abre de orifício novo tudo. externo para drenar e drenou. Paciência, mas eu também não Uhum. tinha todos esses recursos. Mas Sim, muito sim. bom, parabéns aí pela aula e pela discussão, Obrigada. muito bom. Obrigada. Mariana, tem uma pergunta no chat, que é se você usa, e eu vou aproveitar e fazer uma pergunta minha. No chat, pergunta se você usa água oxigenada para identificar o orifício interno. E a minha pergunta é se você costuma fazer sempre o downstage com sedênio, independente do trajeto e se tem abscesso, ou você vai para cada tipo de fístula, você determina se é melhor ou não fazer em 2 tempos. Como é que é a Tá, sua avaliação em relação a... tá. Eu nunca uso água oxigenada porque eu tenho trauma. Eu tive uma paciente que eu uma vez fui estudar com água oxigenada e quando eu injetei, a água oxigenada dissecou para um trajeto que não existia. E aí ele criou um outro trajeto, porque o que acontece? A água oxigenada, ela irrita bastante. Então, dependendo da fístula, principalmente quando é fístula anterior em mulher, ele pode dissecar para o trajeto paravaginal profundo. E aí você acaba fazendo, às vezes, fístulas complexas de fundo cego paravaginal, porque o corpo perineal da mulher ali é um tecido mais frágil. Então, dependendo da pressão que você colocou ou da quantidade de água oxigenada que você jogou, você pode dissecar alguns tecidos ao redor. Se tem tecido inflamado, principalmente, ele disseca, ele cria trajetos que não existem. Então, eu não gosto de usar, nunca uso, eu uso só soro. Geralmente eu uso solução de glicina mannitol porque eu tô fazendo a fistuloscopia, né, no primeiro tempo para diagnóstico. Então, mas mesmo que eu não tivesse, eu não uso, não gosto, prefiro fazer com soro fisiológico comum. Quanto à sua dúvida, eu faço downstaging com ceton quando eu tenho uma fístula, que ela tem um trajeto muito, ela tem um diâmetro muito grande, eu sempre faço downstaging, eu faço o desbridamento dela toda e deixo o ceton. Porque, e aí, nesses casos, ou eu dou um ponto no orifício interno para dar uma diminuída, depois de dar uma desbridada, eu dou um ponto para eu não fecho, mas eu aproximo
para tentar, junto com o cetom, fazer um downstaging de tudo mais fácil. Mas todas as vezes que eu entro e tem abscesso, eu passo cetom. Então, assim, entrei, tem abscesso, cetom. E se não tem abscesso, mas eu tenho um trajeto de diâmetro muito grande, maior que 0,7, eu geralmente cetono também e faço em 2 tempos. São as vezes que eu faço. Como acabou que agora me encaminham muito paciente já de fístula complexa, e agora o pessoal já está até me encaminhando os pacientes todo prontinho, né? Já com a ressonância, com todos os dados, tá excelente, até com o risco cirúrgico pronto. Então, quando eu vejo que é um paciente que ele já está certinho, com uma fístula que tem um diâmetro fino, que tem os trajetos definidos, é, e eu. Aí, esse paciente que eu tô conhecendo de primeira, que já vem pronto, eu uso o ultrassom no consultório para confirmar esses trajetos do laudo que veio. Aí eu já tento montar uma estratégia cirúrgica com ele, mas assim como o Ramon, eu falo para ele, na hora pode ser que eu mude. Então, mas a princípio vai ser assim. E eu falo para eles, às vezes pode ser que você vá sair com uma cordinha, às vezes pode ser que não, porque se na hora que eu for te operar eu ver que tem secreção e abscesso, eu vou cetonar. Sempre que tem abscesso, eu cetono. Eu acho que tem mais uma pergunta. Camilo, concordo com o que foi comentado, que cada fístula é única, mas em termos práticos, quais critérios objetivos você utiliza para escolher entre técnicas de preservação? Quais características ao exame proctológico ou radiológico você identifica que te direcionam para uma técnica ou outra, ou até Tá, te fazem excluir uma técnica? tá. Então tá, vamos lá. Primeiro, exame clínico puro, eu nunca confio, eu não confio tanto assim no meu tato. E a ciência também já mostrou que não é para a gente confiar. Quando o cirurgião usa apenas o conhecimento clínico dele para fazer o estadiamento e a classificação de uma fístula, tem um erro médio de classificação de até 70%. Então, só usar a nossa experiência não vale, por mais experiente que seja o cirurgião, é a pior forma de você estar classificando e escolhendo alguma técnica. Então, sempre tem que ter um exame de imagem associado para você decidir o que você vai fazer. Óbvio que você tem que examinar o paciente, mas não pode ser só o seu exame. Tem que ter um exame de imagem associado para a gente melhorar a acurácia e a escolha da nossa técnica. Basicamente, se eu tenho uma fístula que acomete pouca musculatura, ou seja, menos fístulas baixas, que acometem menos de 30% da musculatura externa, então assim, aquela fistuleta, fístulas bem baixas, fístulas superficiais, onde eu palpo muito bem o trajeto ali, e que isso me confirma na ressonância, né, que não tem nenhum outro trajeto secundário. Por que que eu falo isso? Por que que isso é tão importante? A maioria das fístulas supraesfincterianas, elas têm associado um trajeto interesfincteriano baixo, que é o que a gente vê. Mas ela tem também um trajeto supraesfincteriano por todo o trajeto, que se você só entra na sua cirurgia para cortar aquilo ali baixo, vai recidivar. E aí é aquela fisturinha que você fala assim, gente, era uma fisturinha de nada, eu abri e recidivou. Você não entende porque está recidivando. Então, é por isso que tem que sempre ter um exame de imagem associado. Então, mas quando eu tenho uma fístula pura, né, uma fístula de trajeto único, baixo, aí eu vou fazer sempre fistulectomia, que foi como o Ramon falou, fístula simples, não tem discussão. Então, fístulas que abraçam pouca musculatura, menos de 30% da musculatura, eu vou estar fazendo fistulotomia. Quando já tem as fístulas complexas, muita musculatura, eu tendo a estar usando o laser junto. Então, eu vou passar o laser, não que eu vou passar o laser em todos os trajetos de uma fístula complexa, mas naquele que eu vejo que abraça muita musculatura, eu posso estar solicitando e escolho para poder passar. VAFT eu faço em todos, nem que seja para fase diagnóstica, faço em todas as fístulas complexas né, ou seja, fístulas altas que abraçam mais de 30% da musculatura, que tem trajetos acessórios altos. Eu faço o VAFT em todas elas, porque o VAFT entra e o VAFT cabe.
Célula-tronco eu sempre estou associando também. E eu gosto muito de fazer o desbridamento do orifício interno da forma que eu falei para vocês, até o espaço interesfinteriano. Eu não faço mais lift, acho que desde a residência eu parei de fazer lift, não é uma técnica que eu faço mais, visto que eu faço esse desbridamento transanal, não transpélvico. E avanço mucoso também é uma técnica que não gosto de fazer. Não condeno quem faz de forma alguma, mas não é uma técnica que eu gosto de fazer pelas razões que eu já expliquei e também em concordância pelo que o Ramon falou. Então, basicamente, as técnicas que eu mais uso são o desbridamento do orifício interno de forma transanal até o espaço intraesfinteriano. Sempre faço o VAFT, nem que seja só para fase diagnóstica. Muitas vezes eu faço a fase de tratamento também. E se tem muita musculatura associada, eu peço o laser, faço o laser associado. Se não tem muita musculatura associada, não faço. Então, e quando tem disponível, né? O laser não é uma coisa que eu uso sempre. Como é difícil a gente ter, é caro para o paciente pagar e é difícil o plano liberar, não é uma coisa que eu uso de rotina. Mas quando eu tenho, e eu tenho fístulas que têm muito acometimento muscular, eu uso. Mas não é algo que eu faço tanta questão. Eu acho que o mais importante é a fistuloscopia, identificar de forma correta o orifício interno e tratar o orifício interno de forma correta, fazendo um bom desbridamento do trajeto externo e dos trajetos acessórios. Então, assim, para fístula complexa, a minha grande escolha é sempre o VAFT, um bom desbridamento do orifício interno e célula-tronco associada. Basicamente, se eu fosse fazer um resumão das complexas, é o que eu sempre faço. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguém para. Alguém mais quer falar, quer perguntar, aproveitar essa expertise da Mariama hoje aqui, nossa convidada. Eu acho que não tem mais perguntas. Mariama, muito obrigada. Imagina, foi um prazer estar Foi, aqui com vocês. foi ótimo. Te espero em abril aqui em Recife. Com Já está certeza, confirmada a presença, né, Mariama? com certeza. Quero agradecer também Ramon, Lina e todos aqui presentes. Foi uma aula bem cheia. Fico muito feliz com isso. Parabéns, muito obrigada. Eu vou encerrar Obrigada. então essa aula. Obrigada e parabéns pelo evento, Aline. Muito, muito legal, muito bom. Um abraço a todos e quem precisar, a gente está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.